É isso aí, estamos de volta com mais um Papo nas Estrelas. E hoje a gente vai falar sobre o quarto episódio da segunda temporada de Além da Imaginação, que chama Ovation, Ovação, essa aclamação pública. E ele é um episódio que gira em torno dessas celebridades instantâneas, né? Lá atrás, né, quando o rock and roll começou a tomar corpo, né? Existiam muito aqueles one hit wonders, né? Aquelas bandas que vinham com uma música de sucesso, subiam até o topo das vendas, né? O topo de pessoas escutando nas rádios, e depois elas basicamente desapareciam, né? Porque elas não conseguiam uma outra música que emplacasse ali um sucesso, né? E que mantivesse essa carreira. Então existiu uma infinidade de bandas que passaram por isso, e isso vem se estendendo aí por toda a nossa história musical aí do último século, né? E o que acontece? Hoje, nessa era de rede social e de internet, né, existe um novo tipo de one hit wonder, né, que são essas celebridades são mais instantâneas ainda, né? Porque os One Hit Wonders lá atrás, eles meio que tinham realmente uma música de sucesso. Eles tinham uma boa obra, uma obra que fosse de qualidade o suficiente para chegar ao topo das melhores músicas. Hoje em dia não é muito o que acontece. Existe essa aclamação dessa celebridade, dessa personalidade pública, que não necessariamente tenha ali uma qualidade musical que seja compatível com esse impacto que foi gerado ao redor dessa celebridade aí, né? E isso é demonstrado no episódio quando a própria menina, né, que estourou, né, ela percebe que ela não tocou direito, que ela estava desafinada, que ela estava tocando mal, e mesmo assim as pessoas iam lá e aclamavam, aplaudiam, né? O episódio todo gira em torno dessa quantidade de aplausos ao redor dela, que é descabida, né? Ela é desproporcional, né? A menina às vezes não tá fazendo nada, né? Ela só tá andando no parque e tal, e as pessoas vêm para tirar selfies e tal, aquelas coisas todas, mas ela tá sendo perseguida e as pessoas sempre aplaudindo ali atrás dela e tal, aquela coisa toda, né? O episódio, ele tem então ele tem esse tema que é super interessante, né? E ele tem uma passagem de tocha também, um tema de passagem de tocha, porque no começo existia uma outra menina que era uma dessas celebridades que já sabia, que já tinha a noção de que essa celebridade, esse posto da celebridade não era tudo isso, né? E que às vezes era mais uma maldição do que uma bênção, né? Então ela já estava cansada disso, tanto que ela entrega, existe um token, né? Uma moeda ali que é passada, né, de um para o outro, e quem é o detentor daquele token, daquela moeda, a celebridade da vez ali, né? Inclusive esse token, essa moedinha, ela tem algumas características, né, físicas ali. Primeiro, ela é uma espécie de um tostão furado, assim, né? Ela é uma moeda com um furo ali, né? Então tem essa visão ali de que, olha, tem um valor, só que esse valor não né, tem um furo aí no meio, né? Tem uma coisa estranha atrás desse prêmio, né? E depois ela tem uma inscrição em latim, né, que eu, com as minhas grandes habilidades no Google, eu consegui traduzir porcamente ali, né, como algo tipo, então nos encontramos, né? Como se a moeda realmente procurasse um novo dono ali, um novo portador dessa moeda, né? Então, no momento que a moeda é passada para nova
portadora ali, a portadora antiga acaba morrendo, né? Ela se mata ali, ela se joga na frente de um ônibus e tal. Tudo bem, então a princípio a gente imagina, lá no final do episódio, quando ela passar a moeda para outra pessoa, ela morre, né? Seria o tropo clássico aí, né? O clichêzão clássico que se costuma ver. Não é o que esse episódio faz, ele tenta criar ali tenta subverter essa expectativa que a gente já tem criada, né? E eu não sei, enfim, eu acho que a subversão em si é interessante. Eu gosto das propostas desse episódio. Todas elas eu acho propostas interessantes. Eu só acho a execução desse episódio muito ruim. Muito ruim. Eu acho um episódio com ideias legais, com temas legais que eles querem lidar, que eles querem desenvolver, só que eles se perdem no momento de executar em si essas ideias. Por exemplo, todo episódio de Twilight Zone começa com uma narração, né? Ou pelo menos em algum ponto perto do começo existe uma narração, que agora é o Jordan Peele que está fazendo, e ele termina também com uma narração do Jordan Peele, que é o narrador, né? No caso dessa série é o Jordan Peele. Esse episódio ele tem uma primeira narração muito interessante porque ele faz uma brincadeira, né? Ele vem questionando a respeito da fama e de uma pessoa que sempre quis os aplausos e sempre quis esse lugar no holofote aí, né? Só que o que acontece quando... E aí a voz dele abaixa e volta, a gente não entende a frase inteira, justamente porque o barulho da fama, o barulho do público, né, sobrepuja a voz do artista, né? Então quando o público faz mais barulho, faz mais impacto do que o artista em si, né? Então a voz dele abaixa e volta, né? Mas ele querendo dizer que o que acontece, né? Qual que é o resultado, qual que é o custo ali quando a fama é mais alta, né? Mais forte do que o artista em si, do que a capacidade artística, do que o desenvolvimento artístico dessa pessoa, né? Super legal essa primeira narração, já estava embarcado aí no episódio, e aí no final ele vai fazer uma nova brincadeira. Só que essa ele se perde, ele simplesmente vai lá e pega o tokenzinho, a moeda, para ele e coloca no bolso e não fala nada, né? É uma narração, né? Ele deveria fazer uma narração, né? Mas, enfim, eu não sei se eles querem dizer que, olha, não tem mais nada para ser dito a respeito desse assunto, né? Ou se realmente é mais uma tentativa de passar uma ideia. E essa tentativa caiu aí no erro, né? Caiu numa falha aí. Enfim. O episódio também gira em torno de um tema que é uma competição ali, uma disputa entre as irmãs, né? Porque no momento sempre era a irmã mais velha, né? Que era uma médica super bem sucedida e tal. E a irmã mais nova, né? Que era essa que tenta ser uma artista, sempre quis ser uma artista e ficava tocando ali na rua até ser descoberta e tal. E aí, tocando na rua, que a moeda chega até ela e aí ela começa a ficar famosa. Então, depois existe todo esse conflito entre as duas irmãs, de que agora a irmã mais nova, que queria ser artista, conseguiu o espaço dela e tal. Então, existe uma disputa ali entre as irmãs que é colocada ali para ser desenvolvida. E depois, quando a irmã vira e fala, não, realmente isso aqui tá te fazendo mal e tal, vamos se livrar dessa moeda, né? E elas vão e jogam a moeda ali para longe. Olha, você tem que ir eles têm uma cabana ali no interior, não sei onde é que é exatamente. Você tem que ir lá e ficar sozinho e descansar e cuidar de você e tal. Então ela vai e se isola ali, né? E nesse meio tempo que ela tá ali isolada, ela descobre que existe uma nova artista ali, que é a nova One Hit Wonder ali, né? A nova menina da vez, que tá fazendo sucesso, que tá todo mundo indo atrás, e que
todo mundo quer tirar selfies e todo mundo persegue, todo mundo aplaude e tal. Ok, e depois no final das contas ela vai descobrir que essa nova artista é a própria irmã dela, né? Porque ela vai lá e numa crise de ciúmes ela vai lá e pega uma faca e esfaqueia a nova artista sem saber quem era, e depois ela vê que era a irmã dela. E aí ela fica gritando por um médico, né? Olha, preciso de um médico aqui, preciso de um médico aqui. Enquanto a irmã dela era a médica, né? Ok, de novo, uma daquelas ideias que é interessante, mas eu não sei se a execução fez jus ali à ideia principal que eles queriam desenvolver, que era justamente essa competição, essa competição não saudável, né? Porque existe uma competição que é saudável, né? Onde os dois lados sempre se incentivam ali a melhorar, né? A crescerem, né? E existe a competição que não é saudável, que é aquela competição que um sempre tenta passar por cima do outro e tal. E é justamente essa competição que eles querem mostrar aí na história. E, enfim, também não muito bem executado, mas ok, vai. E tem um outro detalhe que eu achei curioso, porque eles brincam em cima dessa história do aplauso, né? O aplauso o tempo inteiro. A pessoa passa e tá todo mundo aplaudindo, assim. A pessoa senta numa cadeira e tá todo mundo aplaudindo. Então a pessoa não precisa fazer absolutamente nada para receber os aplausos, né? Que é justamente essa sociedade de hoje em dia, onde as pessoas simplesmente postam a foto do café da manhã no Instagram e aí tem 10 mil likes numa foto do café da manhã da pessoa. Todo mundo toma café da manhã, todo dia, né? Por que esse café da manhã é mais importante que o café da manhã do cara do lado que não recebeu nenhum like, né? Enfim, gira em torno desse tipo de discussão, né? Mas enfim, eles usam essa piada por repetição aí do aplauso, né? Então a menina senta e ela não fala nada num programa de televisão lá e todo mundo começa a aplaudir e ela começa a ficar desconfortável com isso e tal. Ao ponto de que ela não consegue mais ir em lugar nenhum sem que tenha um grupo de pessoas correndo atrás dela e aplaudindo e tal. E tem uma hora que ela tá desesperada e que ela vai até o hospital onde a irmã trabalha e um monte de gente, por onde ela vai passando, começa a aplaudir, 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 e ela entra ali na sala de cirurgia, porque esse hospital não tem segurança nenhuma, parece. Mas ela consegue entrar ali na sala de cirurgia e aí os médicos que estão ali ao redor abandonam a cirurgia que eles estão fazendo e começam a aplaudir também. E vai ficando uma cena tão ridícula, né? E aí eles colocam a cerejinha do ridículo em cima do bolo, que é justamente o paciente que está com o peito aberto ali. Você vê o coração do paciente pulsando, né? Até um pouco apelativa a cena, mas enfim. E o paciente volta ali da anestesia e começa a aplaudir também. Enfim, é engraçado porque é muito estúpido, né? Chega a ser engraçado justamente pelo tamanho da estupidez. E eu não sei se isso conversa muito com o clima de Além da Imaginação, de Twilight Zone. Não sei. Eu rio porque eu gosto dessas coisas, dessas tosqueiras, assim, essas piadas muito bobas. Eu achei engraçado, mas eu não acho que ela conversa. Esse tipo de humor não conversa com o clima da série. Isso eu acho um problema. Mas enfim. Não é. De longe, assim, não é dos melhores episódios. Eu acho que dos 4 que eu assisti até agora, esse é o mais fraco. Não, de novo, não por uma questão de temas, não por uma questão de ideias, porque as ideias são legais, e também não por uma questão de atuação. A atriz que faz a personagem principal é uma atriz legal, ela é uma atriz boa, ela convence os sentimentos que ela tá passando, essa dúvida, essa incerteza, esse desconforto, né, com todo esse mundo ridículo ao redor dela. E tudo isso é muito bem feito. O problema o problema é que é um episódio muito de boas intenções e péssimas execuções. Esse é o meu problema com o episódio. Eu não achei um episódio bem executado. Mas enfim, nem só de
de pontos altos pode viver uma série de televisão, né? A gente tem que ter os episódios ruins para reconhecer os bons. Essa temporada eu tô achando agora mais ou menos no mesmo nível da primeira, né? Que ela tem seus altos e baixos. Vamos ver como é que ela vai terminar. Mas é isso. Vou assistir o próximo episódio e eu volto. Obrigado por me aturar e nos vemos no futuro.